Salve, salve galera do bem, tudo bom com vocês? Frequentemente ouvimos falar sobre astronautas que voltaram da órbita da Terra e cada um desses voos é um grande teste de força. Afinal, é um grande risco desafiar as leis da física. Mas nós, humanos, não somos os primeiros seres vivos que estiveram no espaço. Os verdadeiros pioneiros foram os animais, diferentes criaturas de ratos até macacos. Eles abriram as portas do espaço para a humanidade, mas o que aconteceu com eles? A ciência não gosta muito de comentar sobre isso, mas por qual motivo? No vídeo de hoje, vamos te mostrar o verdadeiro destino dos primeiros cosmonautas reais. Você descobrirá quais informações geralmente são suprimidas e a razão deste segredo. Você vai descobrir também o que realmente fez com que uma pessoa tivesse êxito em uma viagem para o espaço. E lógico, qual o verdadeiro preço do progresso. Progresso que é medido na vida dos pobres animais. Mas, antes de ver todos estes fatos fantásticos, já convidamos você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever. E não esqueça de ativar todas as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. E claro, se gostar do que assistir, arrebenta aí este botão de like e comenta se você já sabia dessas informações primordiais. Vamos nessa! Antes de enviar pessoas para o espaço, precisávamos descobrir seu efeito sobre os seres vivos, mas não podíamos arriscar as vidas dos seres humanos. Então os animais que já eram usados em pesquisas científicas foram cobaias. Isso no final do século XVIII. Muitas criaturas eram usadas em pesquisas aeronáuticas, um carneiro, um pato e até galo. Estes foram enviados em um balão e neste experimento, todos os participantes sobreviveram. Em geral, isto não é nada surpreendente, mas vamos além da era pré-avião, pois estamos interessados no espaço. As primeiras criaturas vivas enviadas para o espaço foram as moscas comuns. Elas viajaram a bordo de um foguete americano V2 e voltaram vivas para a Terra. A sobrecarga não danificou as criaturas tão pequenas e logo 2 anos depois, um macaco foi enviado para o espaço. Era então necessário estudar o efeito da microgravidade em um organismo vertebrado. E o que poderia ser mais parecido com os humanos do que os macacos? O sujeito era um macaco rhesus chamado Albert II. Albert I também foi enviado e poderia ter sido o primeiro macaco no espaço, mas seu foguete não foi suficientemente alto. Ao mesmo tempo, quase toda a documentação deste voo desapareceu. O voo de Albert II terminou tragicamente. O paraquedas falhou e o macaco caiu em vez de pousar. Estes animais não foram as únicas vítimas na época. Os cientistas tentaram enviar macacos para o espaço muitas vezes. Eles implantaram diferentes sensores nos animais e os sedavam antes do lançamento. A taxa de mortalidade entre os macacos nesta fase era muito alta. Cerca de 2/3 deles morreram em missões ou pouco depois de pousarem. Agora imagine estes números em lançamentos envolvendo pessoas. O primeiro rato no espaço também acabou sendo um sacrifício. O foguete V2 em que voava explodiu. Outros ratos espaciais também tiveram má sorte e desde então muitos deles foram sacrificados. Mas isso foi somente o começo. Em 22 de julho de 1951, a União Soviética lançou um foguete em uma altitude de 101 quilômetros, ou 62 milhas, com 2 cães a bordo, chamados Zan e Dezik. Eles foram os primeiros animais que sobreviveram a tal voo, e as informações sobre estes cães foi mantida no mais estrito segredo durante 40 anos, onde só então ficou claro que Dezik viveu por apenas mais uma semana após o retorno à Terra, e morreu em sua próxima missão. Zan teve mais sorte e viveu por 10 anos, mas ainda havia uma viagem à órbita pela frente, e esta foi fatal. Uma cachorrinha chamada Laika se tornou o primeiro animal a entrar na órbita do nosso planeta. A princípio, ela passou muito tempo em testes antes do voo. Ela também foi submetida a uma cirurgia para implantar sensores de respiração e pulso. Mas os cientistas já sabiam que Laika não voltaria para a Terra. Em órbita, umas 7 horas depois do lançamento, ela veio a falecer. Isto ocorreu devido ao superaquecimento e o tremendo estresse. É simplesmente
Impossível de imaginar o que será que sente um pequeno cão estando em órbita quando está rodeado de um espaço hostil e sem vida. Alguns acreditam que um sistema de termorregularização é o culpado pela morte de Laika. E de acordo com outra versão, ela faleceu como resultado de uma interrupção no seu fornecimento de oxigênio. Existem muitas possibilidades, algumas mais cruéis que as outras. E com o corpo de Laika a bordo, o satélite deu mais de 2.000 voltas ao redor do planeta antes de queimar na atmosfera. Para nós, foi informado que Laika ainda estava viva nesta ocasião. Mas a verdade foi revelada muito tempo depois. Após o voo de Laika, os cientistas tentaram enviar outros cães, macacos, coelhos, rãs e ratos para o espaço. Nem todos conseguiram ao menos deixar o solo. Os foguetes explodiam com muita frequência durante os lançamentos naquela época. Mas isso não impediu os esforços dos cientistas. Depois da tragédia do voo de Laika, eles decidiram enviar outros cães para o espaço. Esses teriam que ser de cor clara e 2 lindas fêmeas. Primeiro, para torná-las mais visíveis nos monitores e, claro, para ficarem bem nas fotos. Para isso, então, escolheram 2 fêmeas, a Belka e a Strelka, e depois de um intenso treinamento, elas passaram 25 horas em órbita e foram capazes de voltar com vida. Isto então transformou Belka e Strelka em estrelas da exploração espacial. Algum tempo depois da missão, Strelka deu à luz a 6 cachorrinhos saudáveis, e ambas viveram em confinamento até o final de suas vidas. Nunca mais voltaram para o espaço. Mas por que cães? Por que estes animais tiveram um papel tão importante na exploração espacial? Simplesmente porque são fáceis de treinar, possuem grande resistência e podem sobreviver facilmente, inclusive em condições extremas. Também existiram alguns macacos famosos, como Han, que tornou-se o primeiro chimpanzé astronauta e ajudou os cientistas a provar que tarefas simples podem sim ser realizadas no espaço. O destino de Han pode ter sido considerado de sorte. Ele sobreviveu e depois de sua missão ainda viveu em vários zoológicos por mais 17 anos. Até existe uma tumba no Museu da História do Espaço em sua memória. Finalmente então chegou o momento de se arriscar. No dia 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se tornou o primeiro ser humano a ir para o espaço. Até então parecia que os testes em animais haviam terminado. Mas em 1969, se presumiu que o macaco Bonnie passaria 1 mês em órbita, mas sua saúde se deteriorou drasticamente e teve que voltar para a Terra. Um dia depois do pouso, Bonnie faleceu. Apesar disso, seu voo ajudou os cientistas a entender melhor o impacto do espaço no corpo. Muitos animais já estiveram no espaço, só macacos foram enviados mais de 30. O número de cães é impossível dizer exatamente quantos a União Soviética lançou para o espaço. Mas ainda havia outras criaturas. Felicity se tornou o primeiro gato a visitar o espaço sideral. Para controlar seu estado durante o voo, eletrodos foram implantados no cérebro de Felicity. O gato Astro foi capaz de entrar em gravidade zero e voltar com vida. Depois do voo, cientistas estudaram Felicity por vários meses e então, logo, ele faleceu. E aqui está um fato muito interessante. Todos os gatos envolvidos involuntariamente neste programa espacial não tinham nomes. Isto foi feito para que os cientistas não se apegassem aos animais. Mas após seu sucesso no voo, Felicity recebeu seu nome. As tartarugas também conquistaram o espaço. Elas foram uma das primeiras criaturas terrestres a voar ao redor da Lua. Bion 7 tinha 10 lagartos a bordo. Os cientistas amputaram parte de suas extremidades para estudarem as taxas de regeneração no espaço. Em 1990, a China lançou um porquinho da Índia para o espaço, e no futuro será menos provável que as pessoas aceitem o uso de mamíferos em testes. Se usarem, será tudo secretamente. Atualmente, eles estão utilizando insetos, anfíbios e outras criaturas semelhantes, no qual, segundo os cientistas, a maioria voltam para a Terra com vida. Claro que com o tempo, as viagens espaciais se tornaram mais seguras para todos. Ao longo da história da exploração espacial, as pessoas utilizaram muitos animais, mas apesar das perdas que não concordamos jamais, estes animais foram heróis e nos ensinaram muito.
Estes astronautas deram suas vidas em nome do progresso tecnológico e eles também abriram um caminho para as estrelas. Agora imagine quantos animais sacrificados. E para quê? Para chegar até a Lua e dizer que não existe nada por lá? Para tentar morar em um planeta morto como Marte? Sinceramente, não faz muito sentido. E este foi o vídeo de hoje. Esperamos que tenha gostado. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau!